Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Ninhada de cães é resgatada por policiais aqui na capital. Mais de 1,5 toneladas de maconha é apreendida na zona rural de Paracatu. PM apreende 6 submetralhadoras em bar da região metropolitana. Empresas de ônibus poderão ser obrigadas a voltar a ter cobradores aqui na capital. Corpo de mais uma vítima da lama da Vale é resgatado, restam 23. Deputado federal Aécio Neves se torna réu na Lava Jato. Minas é um dos estados com mais indenizações por acidentes e os motociclistas são as vítimas mais frequentes. Temperaturas podem cair abaixo de 0 neste final de semana e idosos recebem agasalhos doados por ouvintes da Band News BH. Estes são os destaques do Jornal Band Minas de hoje. Treze cães em situação de maus tratos foram resgatados pela polícia na região norte da capital depois de uma denúncia anônima. Uma denúncia de maus tratos contra animais levou a equipe de policiais civis da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Fauna ao bairro Providência, na região norte de Belo Horizonte. 13 cães, entre eles 9 filhotes, estariam passando fome e sede, além de estarem em um ambiente cheio de lixo e objetos descartados. Hoje eles estão numa situação um pouco melhor, diante da situação que eles chegaram no primeiro dia de atendimento. Eles estavam muito magros, com muita pulga, muito carrapato, vermes intestinais, alguns com infecções fúngicas. Realmente eles estavam precisando de cuidado e demonstravam que eles já estavam há um tempo desnutridos. Um inquérito policial foi aberto para apurar o fato. O crime de maus tratos é um crime doloso, ele depende da vontade da pessoa, vontade consciente da pessoa em praticar. Então a gente tem duas modalidades, o maus tratos ativo, que é aquele que não há dúvida, que é a intenção de maltratar, de matar, envenena, bate, agride. Agora o maus tratos passivo, que as pessoas acreditam que não existe, mas existe, é aquele crime de maus tratos em que o animal deixa de ter os cuidados necessários para viver, a pessoa tem consciência disso, deixar de alimentar, deixar de dar água, deixar de dar medicação e aceita, sabe que aquilo causa um risco e aceita o resultado morte. Os cães serão colocados para adoção e os interessados devem ligar para 3212 1356 em Belo Horizonte ou ir pessoalmente ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, na Rua Bernardo Guimarães, 1571, bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime de maus tratos, ele tem uma pena prevista de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Mas como é uma pena muito branda, existem vários projetos de lei tramitando no sentido de alterar essa pena. Existe um, inclusive, foi aprovado no Senado no final do ano e foi encaminhado para a Câmara e na tentativa de alterar a pena para 4 anos de reclusão. Mais de 1,5 toneladas de maconha foi apreendida na cidade de Paracatu, no noroeste do estado. A droga estava em uma casa na área rural. Também foram encontrados 13 quilos de skunk, que é uma maconha considerada mais forte e mais cara, e ainda arma e munição. O caseiro e mais 2 suspeitos, entre eles um empresário, foram presos. E mais de 220 barras de maconha foram apreendidas pela PM aqui na capital nesta quinta-feira. Os entorpecentes estavam dentro de uma casa. O proprietário, de 67 anos, foi preso e, além dele, um outro suspeito. Segundo a PM, o local era usado para guardar drogas. 6 submetralhadoras foram apreendidas dentro de um bar na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana. O homem, que é suspeito de ser o dono das armas, foi preso e também o dono do bar. Segundo a PM, Ivan Lucas Antunes da Silva, de 22 anos, é traficante e já foi acusado de outros crimes. Na casa do suspeito também foram encontrados uma espingarda, drogas e dinheiro. Foi identificada mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O corpo de Carlos Roberto Pereira foi encontrado a 8 metros de profundidade, envolto pela lama, mas inteiro. A identificação foi feita pela arcada dentária, já que não havia mais impressões digitais. 142 bombeiros continuam trabalhando na área da tragédia. 23 pessoas ainda não foram encontradas. Já se passaram mais de 5 meses desde que a barragem da Vale se rompeu. A morte de 247 pessoas já foi confirmada. E para facilitar a identificação dos restos mortais das vítimas lá de Brumadinho, que já estão sendo analisados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, um novo equipamento começou a ser usado pelos peritos.
Trata-se de um sistema robótico que automatiza a investigação de materiais biológicos. Além da agilidade, a ferramenta aumenta a precisão das análises de DNA. O equipamento é capaz de trabalhar com até 96 amostras ao mesmo tempo. A Justiça de Minas manteve por unanimidade o bloqueio de 5 bilhões de reais da Vale no processo que apura o rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro deste ano. De acordo com a decisão, o dinheiro é uma garantia necessária à adoção de ações emergenciais. Os carroceiros da cidade de Contagem, na Grande BH, estão sendo treinados pela Prefeitura para aprender a eliminar o carrapato estrela e ajudar no combate à febre maculosa lá na cidade. 86 casos da doença já foram confirmados e 6 pessoas morreram por lá. É neste ecoponto, na região nacional, em Contagem, que mais de 30 carroceiros trabalham todos os dias. Nos últimos meses, eles passaram a ter uma nova preocupação: o carrapato estrela, principal transmissor da febre maculosa. O seu Gilmar já está tomando alguns cuidados. O carrapato você tem que ter previsão com ele, entendeu? Cuidar do corpo, ver um carrapato, você tá agarrando você não tira ele arrancando. Tenta tirar ele sem arrancar ele, para não ficar o ferrão, e cuidar. E não é para menos. Em Contagem, até o momento, 86 casos da doença já foram notificados. 6 pessoas morreram. A atenção dos carroceiros tem que ser redobrada, já que o cavalo é um dos principais hospedeiros do carrapato. Algumas ações preventivas estão sendo realizadas e uma delas é esta aqui, o banho de carrapaticida nos cavalos. O trabalho, organizado pela Prefeitura, está sendo realizado a cada 15 dias. Este veterinário explica que o banho tem o objetivo de acabar com os carrapatos em todo o ambiente que os equinos frequentam. Esses banhos, eles não vão funcionar só fazendo esse ano. Isso aí é um trabalho a longo prazo, porque a população residual de carrapatos no ambiente é muito grande. Eles têm os mecanismos de proteção individual deles, né? A população de carrapato tem esse mecanismo de proteção. Então a gente tem que fazer esse manejo a longo prazo, pegando aí os próximos anos. Por isso, um curso de capacitação foi realizado. Mais de 100 carroceiros receberam instruções de como realizar o banho. Para protegê-los das drogas antiparasitárias, que são tóxicas, e para poder fazer o banho de maneira adequada, para que a população ajude a controlar essa população de carrapatos e, indiretamente, controlar a febre maculosa também. Além disso, os carroceiros passaram por uma triagem onde foram entrevistados e tiveram sangue coletado para análise, onde será identificado se já tiveram contato com o vírus. Para eles, as medidas ajudam a manter a rotina mais tranquila. Cuidando dos cavalos, cuidando das cocheiras, que não é só os cavalos, você tem que cuidar das cocheiras, jogar um remédio nas paredes, entendeu? Para não deixar os carrapatos ficar dentro de casa. Deputado federal Aécio Neves, do PSDB, se torna réu nas investigações da Lava Jato. A decisão é da Justiça Federal de São Paulo, que considera o político suspeito por corrupção passiva e tentativa de obstrução de justiça. A denúncia foi feita pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. As investigações partiram das delações de Joesley Batista, do grupo JF, que diz ter pago R$2 milhões ao deputado. Também são acusados de corrupção passiva a irmã do senador André Neves, um primo e um assessor parlamentar. Em nota, a defesa de Aécio Neves alega que agora que o deputado é réu, as investigações vão mostrar que ele foi vítima de uma ação criminosa de Joesley Batista. E depois do intervalo, Minas é um dos estados que mais pagam indenizações por acidentes de trânsito e as vítimas mais frequentes são os motociclistas jovens. Um lote em Contagem, na região metropolitana da capital, virou um bota-fora irregular e uma dor de cabeça para os moradores. Além de ilegal, o descarte clandestino de lixo ainda provoca problemas de saúde e traz insegurança para a população. A imagem flagra um descarte irregular de caixas de madeira em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Estão jogando lixo aqui, ó, vai pôr fogo aqui, ó. Entendeu? Eu pedi para não colocar, dizer que vai colocar.
Outros flagrantes de descarte irregular também foram registrados. O condutor deste carro descarta sacos de entulho. Este outro condutor descarta galhos e folhas secas. Esta outra imagem mostra o fogo que foi ateado no lixo. O ponto do Botafora fica nas esquinas da Avenida Professor Rubens Romanelli, com Rua Felinto Venceslau Santos, no bairro Kennedy, na parte de trás da Ceasa Minas. A denúncia enviada para o WhatsApp da Band Minas partiu deste empresário, que há 3 meses é dono de uma marcenaria na região. O que mais atrapalha aqui é quando eles jogam alguma coisa, principalmente o pessoal de dentro do Ceasa, feno, aqueles matos que vem em abacaxi, melancia, e põe fogo depois. Aí isso aí sobe e alaça tudo para dentro da marcenaria, em tempo de colocar fogo lá dentro. O empresário teme o risco para a saúde de pessoas que trabalham no local, que têm empresas e indústrias. Já encontrei dois escorpiões e chamei a empresa para fazer a detetização, né? Porque picar um funcionário, alguma coisa assim, a gente fica à mercê, né? É complicado. A poucos metros dali, na mesma rua, nossa equipe flagrou mais descarte irregular e muita sujeira. O arame que isolava esta área foi cortado, lixeiras retorcidas. Em Contagem, uma lei municipal de limpeza urbana proíbe depositar qualquer tipo de detrito em via pública, lotes vagos e pontos de confinamento, sob pena de multa, que pode variar de R$ 750 a R$ 20 mil. Esta técnica conta que na cidade as antigas unidades de recolhimento de pequenos volumes agora são ecopontos, como este aqui, que vai ser inaugurado nos próximos dias. Com este, são 29 ecopontos distribuídos entre as 8 regionais da cidade. Moradores podem despejar gratuitamente pequenos volumes de entulho de construção civil, podas de árvores, sucatas de materiais como mobiliários e madeiras. Os locais funcionam de segunda a sábado, de 8h30 da manhã às 4h50 da tarde. Pedimos às pessoas para que denunciem quando vejam alguma irregularidade, que é muito importante a população participar desse processo, estar junto com a prefeitura, para que assim a gente consiga acabar com esses locais que trazem tantos problemas. Quanto ao Botafora, no bairro Kennedy, denunciado pelo nosso telespectador, o Departamento de Controle Ambiental de Contagem disse que vai enviar uma equipe ao local para apurar a situação. Em nota, a Ceasa Minas afirma que nos últimos anos cercou por 2 vezes o local, mas as cercas foram destruídas. Reitera que busca uma solução definitiva para o problema em parceria com a Prefeitura de Contagem e a Copasa, que consistiria no conserto de uma manilha da rede pluvial na rua mostrada no vídeo. A Ceasa Minas também lamenta atitudes como as mostradas no vídeo, reforça que não orienta e nem autoriza o descarte de qualquer material nas suas dependências. Quase 330 mil indenizações foram pagas pelo seguro DPVAT no ano passado em todo o país. As principais vítimas dos acidentes são os motociclistas. O Jonathan, de 28 anos, quebrou o tornozelo depois de um acidente de moto e vai precisar fazer uma cirurgia. O motoboy vai passar pelo menos 5 meses afastado do trabalho. Nós sai correndo, né? Velocidade. Para só dar uma olhadinha rapidinho na esquina, quase não para, arrisca a vida nossa, dos outros. Sem dinheiro agora, sem entrega, moto estragada. É o prejuízo que nós temos. Em 2018, o seguro DPVAT pagou 328 mil indenizações entre motoristas, motociclistas e pedestres envolvidos em acidentes de trânsito. Número 15% menor do que no ano anterior. A moto se mantém como o veículo que mais se envolve em acidentes de trânsito e os jovens seguem como as principais vítimas. Dos mais de 190 mil condutores indenizados pelo DPVAT no ano passado, metade tinha entre 18 e 34 anos de idade. 62% deles pilotavam motos. Enquanto os automóveis registraram 20 mil benefícios pagos, as motos somaram quase 129 mil indenizações destinadas aos jovens, cerca de 6 vezes mais. Este perfil também concentra a maioria dos benefícios pagos em acidentes fatais e indenizações por invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. O jovem, especialmente, ele tem aquele ímpeto de dirigir. Muitas vezes isso leva à imprudência, tem o problema da ingestão de álcool, o problema da velocidade, que ele às vezes não obedece esse limite de velocidade. É fundamental que houvesse uma conscientização, uma educação para o trânsito já a nível de escolas, a nível desde a infância. Então ele não tem aquela formação educacional, aquela consciência para o trânsito.
imprudência que deixa os seguros privados de veículos mais caros. Como o jovem tem esse ímpeto, ele às vezes tem uma predisposição a desrespeitar mais as leis, então o seguro acaba ficando mais caro para essa faixa etária e o que leva também à sobrecarga no serviço médico. Tem direito ao DPVAT qualquer pessoa que se envolva em acidente de trânsito, seja ela condutor ou pedestre, independentemente da culpabilidade pela ocorrência. São 3 coberturas: morte, invalidez e reembolso de despesas médicas. É possível consultar na internet os locais para solicitar os benefícios e a documentação necessária. O pedido pode ser feito até 3 anos após o acidente. Veja no próximo bloco, às vésperas da chegada de uma frente fria, idosos recebem agasalhos aqui na capital. A Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com uma ação civil pública contra mais de 30 empresas de ônibus de BH para exigir a presença de cobrador no transporte coletivo. A Justiça deve julgar o pedido nos próximos dias. De segunda a sexta, Valdirene utiliza o transporte coletivo para chegar ao trabalho. Uma das reclamações da faxineira é que durante o trajeto o motorista faz longas paradas tanto para fazer o troco quanto para ajudar um cadeirante, o que acaba atrasando algumas viagens. O motorista não, tadinho, tem que sair do lugar para pegar a cadeira de rodas, isso é muito difícil. Precisa do cobrador, assim, que só o motorista, não dá não, que o motorista fica muito estressado, pô. Eles estressam demais. A falta do agente de bordo, ou cobrador, como é popularmente chamado, acarreta danos para os usuários e para os trabalhadores. Foi o que a Defensoria Pública entendeu e colocou na ação civil enviada à Justiça, depois de ouvir vários depoimentos. Num dos pontos da liminar, a Defensoria Pública pede a alteração no valor da multa, de R$ 600 para R$ 10 mil por cada viagem realizada sem o cobrador. Eles acreditam que para as empresas de ônibus era mais viável arriscar, correr o risco de tomar uma multa do que pagar os trabalhadores para todas as linhas de ônibus. De acordo com a lei, todos os ônibus convencionais devem circular com um agente de bordo, com exceção do horário noturno, das 8h30 da noite às 6 da manhã, e nos domingos e feriados. Veículos do BRT ou executivos e de turismo também estão desobrigados. Como esta lei não vem sendo cumprida, uma indenização de R$ 100 milhões também foi pedida no processo. A população tem direito a ser ressarcida por esse dano moral. Por isso a gente pediu um dano moral no valor de 100 milhões, que ao final seja destinado a um fundo municipal destinado à melhoria do trânsito e do transporte na cidade. O usuário tem reclamado mais. Nos 6 primeiros meses do ano passado, foram 7.068 queixas, enquanto no mesmo período deste ano foram 7.644, mesmo transportando cerca de 35 milhões de passageiros a menos. A volta do trocador pode melhorar estes números e a vida de usuários e motoristas. Preciso de trocador, que os motoristas não são obrigados a parar, dar troca, gente, e bater em outro carro, não. Tem que botar os trocadores mesmo. Dirigir uma passagem não dá para ninguém, não, tá complicado. Vai ser bom demais para todo mundo, para mim, para os passageiros. O Sindicato das Empresas de Transporte nos respondeu por meio de nota que orienta as empresas associadas a circularem com os agentes de bordo nos horários determinados por lei e que a ausência desse profissional só é indicada nos casos em que a lei permite, nas linhas troncais e alimentadoras. A previsão é de muito frio em todo o estado neste fim de semana. A chegada de uma frente polar poderá derrubar a temperatura abaixo de 0 em algumas cidades. As temperaturas devem chegar a 7 graus aqui na região metropolitana e no sul a -2, né? As temperaturas vão ficar aí pelo menos uns 5 ou 6 dias, em torno de 7 graus a mínima. Né? E a máxima deve subir um pouco ao longo da semana, mas não deve ultrapassar os 25 graus. A umidade deve melhorar um pouco agora com a passagem da frente aqui, principalmente no sábado e no domingo, e a partir da segunda-feira já deve voltar à secura habitual para essa época do ano. E no inverno, nosso apetite costuma aumentar, mas olha, dá para aproveitar os prazeres culinários da estação sem engordar. O
Frio traz as baixas temperaturas e também o aumento do apetite. Além de comer mais, os alimentos mais calóricos ficam ainda mais atraentes. Esta nutricionista explica por que normalmente comemos mais na estação mais fria do ano. Com a chegada do frio, o corpo precisa de uma alta ingestão calórica para manter a temperatura do corpo e, com isso, manter todos os órgãos funcionando da maneira correta. Mas, segundo a nutricionista, algumas pessoas confundem a necessidade calórica com o consumo exagerado de alimentos industrializados. Junto com essa alta demanda calórica vem toxinas, vem conservantes, vem produtos que não são bem-vindos no corpo, que vão atrapalhar, na maioria das vezes, a digestibilidade e a absorção. E o corpo acaba armazenando isso como estoque de gordura. E aí, por isso, o ganho de peso vem como uma consequência. Camila faz atividade física há mais de 10 anos e adora. Recebe a orientação da personal Tamires. Hoje, mesmo resfriada, a Camila não deixou de malhar. Quanto à alimentação, confessa que não é uma pessoa exagerada na dieta. Mantenho o equilíbrio durante a semana, para que os fins de semana a gente possa ter esse crédito e acabar comendo um pouquinho mais, né? No inverno, com as temperaturas mais amenas, pode até dar aquela preguicinha de sair da cama quentinha para malhar, não é? Mas a Tamires já traz aqui no peito o alerta. Desculpas não queimam calorias, Tamires. Exatamente. Quando você tem uma meta de hábitos saudáveis, independente da circunstância ou do sentimento, você tem a disciplina ativa de sempre. Então, seja verão, seja inverno, o negócio é se cuidar e deixar a preguiça de lado. Sempre. Não precisa abrir mão daquilo que o inverno nos proporciona. A dica é equilíbrio na atividade física e fracionamento na alimentação. Tem um momento certo para tudo e tem os alimentos certos. Então, minha dica é fracionar, tomar cuidado, não parar de treinar e optar por descascar mais e desembalar menos. Dica boa, né? E neste inverno, gente, a Rádio Band News BH teve ainda mais sucesso com a campanha do agasalho. Os ouvintes doaram 1.200 peças de roupas de frio. A entrega foi feita nesta sexta-feira. Logo cedo, o coordenador de marketing do Grupo Bandeirantes começou a preparar o carro para cumprir a missão. Ajudar o próximo é muito bom, principalmente sabendo que é uma campanha que a gente faz todos os anos e que a cada ano ela está melhor. O engajamento das pessoas, o interesse das pessoas a cada ano está melhor. 4 instituições de caridade foram agraciadas com os agasalhos. Na campanha deste ano, foram arrecadadas 1.200 peças. Em 2018, foram 600 unidades, ou seja, mesmo com frio ameno, o número de doações dobrou. O ouvinte da Band News ele tem uma preocupação, um carinho muito grande, sempre entrega as roupas em condições perfeitas, né? Roupas limpas, roupas novas, com etiqueta, muitas vezes compram cobertores para doar esse calor que a gente tem que dar no inverno. Este é o 3º ano da campanha que não deve parar mais. A resposta do ouvinte da Band News aqui de Belo Horizonte sempre foi muito grande e esse ano ela foi simplesmente espetacular. Nos lares onde foram entregues as peças, era só gratidão. Esse tipo de iniciativa, de doação, é muito importante para que nós possamos levar um pouco de calor às pessoas também, um pouco de conforto. E elas precisam muito disso. Que é muito frio e idoso sente muito frio, né? Então é muito bom receber esses agasalhos que vai nos ajudar muito. São doações, mas algumas roupas são novas, inclusive com etiquetas. Dona Heloísa ficou feliz da vida. É uma maravilha. Deus te abençoe todos vocês, dando tudo, prosperidade, tudo de bom aí na terra. Amém, Dona Heloísa, e para a senhora também, para todo mundo aí no asilo. Bom, e agora, gente, eu faço um convite para vocês. Não percam o programa DNA deste sábado com Paulo Navarro. Eliane Ramos de Vasconcelos Paz é a convidada. Ela é mestre em Administração Estratégica de Negócios, psicóloga, professora e presidente da Regional da Associação Brasileira de RH. Com quase 30 anos de experiência em desenvolvimento organizacional, a Eliane domina a técnica de análise de perfil que ajuda as organizações a contratarem melhor. O programa começa às 18h50 e não perca! Encerramos as notícias da semana por aqui, mas segunda-feira estaremos de volta para te deixar muito bem informado sobre o que acontece aqui no estado. Até lá e bom final de semana.